Olá, graça e paz, mais uma vez aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor neste dia. Abra sua Bíblia no livro de Aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1. Vamos ler em nome de Jesus. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, aqui está falando sobre vários conselhos, na verdade, né? O título nos diz o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. No versículo 9 nos diz, o amor seja não fingido. Nós temos que amar de todo o coração, amar de verdade. Amar de verdade. Não precisamos, porque às vezes as pessoas interpretam que amar é estar juntos sempre. Não é isso. Amar, ame. Estar perto de você é aqueles que você tem afinidade, aqueles que você gosta que esteja perto de você. Não quer dizer que você não vai trazer aqueles que você não gosta por mágoa, não é isso. Não temos que ter mágoa, ressentimento, dor, tipo frustração sobre a outra pessoa. Nós não podemos ter essas coisas, tem que ser um amor limpo, puro e verdadeiro. É assim que a Bíblia nos manda, é assim que Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Porque se nós não amarmos da forma que Deus nos manda amar, nós somos impedidos de sermos abençoados por Deus. Isso nos impede das nossas orações ser respondida. É um grande impedimento. E para subir para o céu, nós só vamos subir para o céu se tivermos com o nosso coração limpo, sem mancha, sem mágoa, sem mácula, sem ressentimento. É forte, é um viver muito forte, porque a maioria do tempo das nossas vidas nós somos provados por pessoas. As pessoas nos provam, nos provocam e muitas das vezes até Deus permite para nos provar. Deus nos provar. Mas somos desafiados todos os dias a saber se realmente nós amamos o nosso próximo. Então, que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Nós temos que aborrecer o mal muito. Nós temos que aborrecer o mal e nos apegar ao bem. O bem, Jesus, o amor de Cristo. Esse é o nosso maior bem, ou seja, o único bem verdadeiro em nossas vidas é o Senhor Jesus, quando nós temos Ele em nossas vidas. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor verdadeiro, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando, amando e honrando, sendo leal, sendo verdadeiro, um amor não fingido. Aquele que ama de verdade, ele não fala mal pelas costas. Aquele que ama de verdade defende as pessoas quando as pessoas não estão presentes. Eu ultimamente tenho falado muito sobre a mesa no qual sentamos. Quando nós levantamos, nós somos o assunto. E de repente, quem é a pessoa leal para ali estar nos defendendo? Deus fica só observando.
Então nós temos que honrar as pessoas quando elas não estão na nossa presença. De repente chega alguém a falar mal, se você tem o bem, algum bem da pessoa, e você sabe do exemplo de algum proceder bom, defenda com aquilo que você sabe falar daquela pessoa. Não deixe que o outro denigra a imagem da pessoa ali e você fique a ouvir falar calado. Isso não é agradável. Então, honrar é não falar mal, é falar o bem da pessoa, mesmo que a pessoa não esteja presente, mesmo que a pessoa não seja seu amigo, não tenha afinidade com você. Mas se você sabe que aquela pessoa tem algo de bom, fale o algo de bom para defendê-lo. Não precisa brigar, mas precisa defendê-lo com honra, em nome de Jesus Cristo. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos tão difíceis das nossas vidas, no qual Jesus a qualquer momento voltará. Então, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para ouvir o Senhor nos chamar. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós estamos em tempos tão difíceis que haverá dias, haverá tempo no qual nós não vamos poder orar ao Senhor com palavras que todas as pessoas venham entender. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos orar ao Senhor em línguas, em mistério com Deus, que só o Senhor irá entender. As pessoas não vão entender, porque nós vamos passar por situações no qual, ou seja, já passamos. Muitas das vezes as pessoas ficam paradas para ouvir as nossas orações e depois ficar recitando coisas. Isso já aconteceu, experiências que já vivi. Então, nós temos que estar cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo em todo o tempo, porque não sabemos em qual momento nós vamos passar um vento, uma luta, uma tempestade. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter controle, nós vamos ter paz na nossa alma em nome de Jesus Cristo. Alegrai-vos na esperança e sedes paciente na tribulação. Como ser paciente na tribulação? Mas temos que ser. A receita está em Jesus. Sede pacientes na tribulação. Ser pacientes é ter paz, independente do momento que você esteja passando, da luta, da tribulação, da dor. Mas se você tiver paz na sua alma, você vai passar aquilo com paz, como se você não estivesse passando naquele momento, naquela luta, naquela tempestade, mas passando com calma, com perseverança, sabendo que Deus está no controle, que Deus a qualquer momento irá dar um basta naquilo. Isso é ser paciente e perseverai na oração. Orai sempre. Nós temos que ter uma vida de oração. Mesmo se por acaso não tivermos o tempo todo de joelhos, mas com a nossa mente ligada no Senhor, estarmos sempre orando ao Senhor em espírito, onde quer que estivermos, sempre clamando ao Senhor. Isso é perseverar na oração para que nós possamos vencer as lutas, as tribulações do dia a dia, porque não são poucas. Antigamente, até um tempo atrás, nós passávamos por lutas e de repente passava um tempo para viver outro momento de luta, porque nós servos de Deus somos experimentados, não podemos ficar sem ser experimentados. Mas agora estamos num tempo que nós não temos mais tempo para respirar, é uma luta atrás da outra, uma atrás da outra. E o prazer do inimigo é que nós venhamos nos cansar, para que ele venha tomar espaço. Então, aí ele tendo esse espaço, acontecerá brechas. Então, nós temos que estar cheios, vigilantes, orando sempre para fechar todas as brechas, para que o inimigo não venha ter espaço nas nossas vidas, na nossa casa. Não é fácil, mas Deus nos dá esse controle. Deus nos dá essa sabedoria de vivermos em oração, de vivermos em prudência, vigiando sempre. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos nas suas necessidades.
comunicar com as pessoas aquilo que estamos precisando. É tão difícil confiar, saber em quem você vai chegar e confiar para comunicar, pedir uma força, um reforço espiritual, ou pedir uma ajuda, se de repente for uma ajuda financeira, uma ajuda de alguma coisa e você não querer ser exposto, porque é normal. Quando nós precisamos, nós não queremos ser exposto. Tem pessoas que entendem que isso é orgulho. Não é orgulho. Não é orgulho. Simplesmente não queremos ser expostos, queremos ser ajudados, mas não queremos que as pessoas venham saber, estar ali todo mundo sabendo daquilo. É difícil, mas a Bíblia diz para nós comunicar com os santos, com aqueles que vivem de oração, com aqueles que têm mesmo um caráter lapidado por Cristo, com aquelas pessoas escolhidas, são pessoas separadas, que nós possamos conversar e ali comunicar, pedir ajuda espiritual, ou se é no lar, ou se é na família, ou se é sobre os filhos, é sobre a situação financeira. Temos que comunicar quando for preciso. O próprio Deus coloca em nossos caminhos as pessoas certas, coloca os anjos humanos para estar no nosso caminho, no nosso coração, para estar ali nos ajudando. Seguir a hospitalidade, ser hospitaleiro, saber receber as pessoas como você quer ser recebido. Como é que você quer ser recebido quando você for a casa ou a lugares? Assim você tem que receber na sua casa. Mesmo que se por acaso chegue num dia que você esteja, naquele dia, puxa, nesse dia eu não queria ver ninguém, mas se de repente foi com a permissão do Senhor, então que você seja hospitaleiro, receba bem. Alguns dias atrás estivemos em uma missão em lugares bem secos, bem deserto, e com pessoas tão simples, mas no qual as pessoas foram muito hospitaleiras para conosco. Era muito quente, o lugar muito quente, que parecia ser uma chaleira, suando o tempo todo, mas aquelas pessoas muito hospitaleiras nos serviu o melhor. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Isso é oração. Deus se agrada disso. Abençoai, porque em uma dessas hospitalidades, nós podemos estar recebendo em nossas casas anjos do Senhor, no qual nós nem percebemos. Então, nós temos que fazer o bem, servir com paz, com alegria, ser hospitaleiro, ser cuidadoso sobre o que a pessoa quer, o que vai servir, o que não vai servir. Ser hospitaleiro, nós temos que ser hospitaleiro, fazer o melhor. Faça o que você queria que alguém fizesse para você, onde você estivesse. Abençoai os que vos perseguem, aqueles que vos perseguem. A Bíblia diz para nós abençoarmos em nome de Jesus, orarmos por eles em nome de Jesus Cristo. Não quer dizer que eles estão certos, mas quer dizer que nós temos que abençoar, temos que orar, porque Deus quem vai corrigir. Dependendo da situação, é só o Senhor quem pode corrigir. Nós temos que abençoar em nome de Jesus Cristo. E abençoai e não amaldiçoeis. Às vezes, no momento de ira, queremos falar tais coisas. Por que fulano, tomara que isso? Não podemos falar esse tomara. Essas palavras de maldição não tem que sair da nossa boca. Nossa boca só pode jorrar bênçãos e vitórias em nome de Jesus Cristo. Não pode jorrar bênçãos e maldição dos nossos lábios. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos isso. Mas temos que abençoar em nome de Jesus Cristo. Através de nós abençoar essas pessoas no qual nos perseguem, que falam mal de nós, ou que nos caluniam, ou que nos desejam mal de verdade. Deus lá do céu nos abençoa em dobro, e todo aquele mal não chega até a nossa tenda, como a própria Bíblia diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é guardado pelo abrigo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz isso. Alegrai-vos com o que se alegram. Nós temos que nos alegrar com aquelas pessoas que são alegres, que estão sendo abençoadas. Se, por exemplo, alguém foi abençoado com uma bênção material, ou uma bênção espiritual, ou seja abençoado, nós temos que nos alegrar com ele. Nós temos que ser gratos de verdade, de coração, para que o Senhor venha abençoar mais e mais. E chorar com os que choram, com aqueles que estão tristes.
aqueles que muitas das vezes perderam seus entes queridos. Então, às vezes a gente não tem aquela forma de chorar, mas estamos ali contristados, com o nosso coração ali também entristecido por aquela situação, juntamente com aquela pessoa ali, ombreados aquelas pessoas e dando apoio em nome de Jesus Cristo. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Nós não podemos ter ambição, às vezes desejar coisas que não está ao nosso alcance e depois ficarmos tristes, entristecidos porque achar que Deus não nos deu aquilo. Mas nós não devemos desejar aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que eu não posso comprar, aquilo que eu não posso obter. Eu não posso ambicionar. E se por acaso é desejo de Deus para nós, Ele mesmo providencia e nos surpreende. Mas eu não posso ambicionar algo muito valoroso, muito alto, no qual eu não posso comprar e ficar com aquela ambição a ponto de tornar pecado no meu coração, nos nossos corações. Não podemos. Mas acomodai-vos à humildade, sejamos humildes, sejamos inteligentes, vamos ser humildes, porque através da nossa humildade Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Eu vou contar aqui uma experiência pequena, mas interessante, que me trouxe a lembrança agora. Eu estive em um local no qual ali aquele senhor, ele faz redes artesanal, feito tranças de tecido e faz redes. E conversando com ele, eu perguntei o preço daquela rede, o valor. Ele falou um valor. Aí eu disse assim para ele: a próxima vez que eu voltar aqui, eu voltarei pronta para comprar uma rede dessa do Senhor. Aí ele ficou assim, passou um tempinho, mas enquanto ainda estava lá, aí vem ele com aquela rede e me deu. Eu fiquei surpresa porque eu não pedi, eu não esperava, mas o Senhor, quem conhece o nosso coração, porque Ele viu que tinha humildade no meu coração, porque Ele viu que eu desejei, mas não ambicionei, mas eu desejei ter uma rede daquela, essas redes de descanso, rede trançadas, de ficar na área de casa. E ali o próprio Deus tocou no coração daquele moço e ele me presenteou em nome de Jesus Cristo. Então aqui, acomodai-vos na humildade e não sejais sábios em vós mesmos. Nós temos que ter a sabedoria de Deus. Deus, Ele é sábio e Ele nos ensina a termos entendimento, termos cautela, termos prudência. É o Senhor que nos ensina a sabedoria. Vem do céu, em nome de Jesus Cristo. A ninguém torneis mal por mal. Não podemos trocar mal por mal. Você não faz isso para mim, muitas das vezes é mesmo em casa. Você não vai fazer isso, também eu não vou fazer para você. Você não me respeitou, pois eu não vou fazer almoço para você. Até mesmo na vida de casais, né? Eu não vou lavar a roupa, eu não vou fazer os meus afazeres, porque o meu cônjuge de repente não me respeitou, de repente levantou a voz muito alta contra mim. Eu não posso fazer isso. Isso não é agradável, não é legal. Nós devemos desempenhar o nosso bom papel com humildade e deixar que Deus é que fará justiça por nós. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Olha aqui que diz: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Isso quer dizer que nós temos que amar a todos por igual, sem acepção de pessoas. Amar mais um do que o outro, não. Mas há outra, no mesmo ciclo, tem aqueles que nós temos afinidade. Mas aqui está dizendo: se for possível, tendes paz com todos. Mas se não for possível, ame. É isso que a Bíblia está querendo nos dizer. Tem que amar. Amar é um mandamento. Nós temos que obedecer esse mandamento do Senhor e ter paz com todos. Nós temos que ter paz com todos da forma, entenda o que eu quero lhes dizer. Ter paz, como está dizendo, se for possível, quando estiver em vós,
tendes paz com todos os homens. Não quer dizer que nós vamos estar em intriga, mas aqueles que temos afinidade, aqueles que gostamos, que queremos que esteja conosco no momento legal da nossa vida, no momento de tranquilidade, no momento de estar congratulando alguma coisa. Então essas pessoas são separadas, mas nós temos que ter paz com todos, é o que a Bíblia está nos dizendo. Eu falei algo que ficou meio contraditório, mas ter paz, paz na alma. Mas amar é mandamento do Senhor. Nós temos que ter mandamento de Cristo, obedecer este mandamento de Cristo. Esse é o mandamento do Senhor. Sem esse mandamento, sem essa obediência de amar ao próximo, nós não vamos chegar ao céu. Não vos vingueis a vós mesmos. Nós não podemos vingar. A justiça pertence a Deus. Não podemos vingar uns aos outros. Aqueles que nos caluniam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldizem, nós não podemos nos vingar. A vingança pertence a Deus, somente a Ele. Só Ele pode dar e tirar vida em nome de Jesus. Mas dai lugar à ira. Olha, mas dai lugar à ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Então nós temos a liberdade de nos irarmos, mas não pecarmos através da nossa ira. Temos que ter um controle, um domínio, porque se não tivermos um controle, e quando estivermos irados, podemos falar coisas e depois nos arrepender. Então temos que ter controle. A Bíblia nos dá a liberdade de nos irar, mas não pecar. Não pecar contra o Senhor, não pecar contra o nosso irmão, não pecar contra os céus, contra ninguém. Não podemos fazer isso. Temos a liberdade de nos irarmos, mas temos que ter um controle, um domínio, para que não venhamos usar da ira na hora da raiva, na hora do furor, e falar ou fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Porque está escrito, minha é a vingança, porque só pertence a Deus, né? Eu recompensarei, diz o Senhor, só Ele fará. Então não podemos nos preocupar com aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos caluniam, aqueles que batem a porta na nossa cara, aqueles que nos desprezam. Não podemos fazer isso. Temos que continuar sendo justo, correto e fazer as coisas certas. E o Senhor tomará de conta do resto. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha aqui, no momento desse de situação, se a pessoa te fez o mal, nos fez o mal, e aí de repente está a precisar, e ali porque está precisando, me xingou, me desrespeitou, me caluniou, ou tentou até mesmo contra a minha vida, ali de repente eu sei que a pessoa está passando fome, eu não vou estender a mão? Não é para fazer isso, é para nós estendermos a mão. É como se fosse, a Bíblia está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, não deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós temos que vencer o mal com o bem, sendo humilde, sendo temente, sendo compreensível na nossa maneira de viver, na forma de viver. Não é fácil nós estendermos a mão para as pessoas que nos qual fizeram mal contra nós. Não é fácil, mas é mandamento do Senhor. Se nós obedecermos, nós vamos ser felizes e Deus vai entrar com a devida providência. Eu sou testemunha de muitas coisas que já vivi, que já passei na minha vida, no qual, nos momentos mais difíceis, eu tive que estender a mão para pessoas no qual tentou até mesmo contra a minha vida. E ali Deus permitiu estender a mão e ir até essa pessoa, orar e abençoar, e a pessoa ainda foi curada em nome de Jesus Cristo, porque quem fez tudo foi o Senhor. Mas no tempo certo, o Senhor usou de vingança ou corrigiu aquela pessoa, aquela família, fazendo entender. Eu acredito que hoje eles entendem, porque aquele mal lhes sobreveio, porque foi uma grande correção do Senhor. Não fiquei contente, chorei demais quando eu soube da notícia, mas eu entendi na hora que era a mão do Senhor sobre aquela família a meu favor. Mas antes eu tive que me humilhar, eu tive que estender a mão, eu tive que descer e orar
porque para Deus responder, o meu coração tinha que estar em paz. E o meu coração estava em paz, mesmo ali, Senhor, mas eu preciso ir até aquele local, Senhor, eu preciso realmente estender a mão para essa pessoa, eu preciso realmente orar por essa pessoa, e o Senhor permitiu, mas no tempo certo o Senhor também corrigiu, porque para todo pecado tem a sua consequência, para toda desobediência tem a sua consequência. Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser felizes, nós temos que obedecer ao Senhor. Se obedecermos ao Senhor, pode passar luta, pode passar o que for, você é feliz, você passa a luta com paz, você passa a luta cantando e orando. Parece estranho, às vezes pessoas nos ouvem a louvar ao Senhor e de repente até sabe de alguma coisa e puxa, essa pessoa passa por isso, mais isso, e só vive a cantarolar, ou só vive a cantar, ou só vive louvando a Deus, porque nós temos paz, nós temos alegria, nós temos temor nos nossos corações, e é dessa forma que nós vamos chegar ao céu de glória, é nós nos convertendo todos os dias, porque todos os dias nós somos desafiados, todos os dias nós somos desapontados, e não somos desapontados longe, é perto, os que estão perto de nós nos desapontam, a ponto de, se nós formos fazer a nossa vontade, nós falamos coisas no qual a pessoa até precisa e merece ouvir, mas que não é para falarmos. Isso chama-se sabedoria, chama-se amadurecimento, e esse amadurecimento vem de Deus, vem do céu, vem do Senhor, não vem de nós mesmos, porque na nossa vontade humana era de fazer a mesma coisa, mas Deus não quer que nós sejamos da mesma forma, Deus não quer que nós façamos as mesmas práticas, se já aceitamos a Jesus. A Bíblia diz para nós sermos sal e luz, sermos exemplo, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso, Deus é poderoso, esse é o nosso Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus, aceite esse amor verdadeiro no seu coração para você ser feliz em nome de Jesus Cristo. Não busque felicidade nas coisas que não vai encontrar. A felicidade verdadeira só está em Jesus. Você que está fraco, se fortaleça e seja feliz na presença de Jesus Cristo, orando, perseverando em oração para vencer. Em nome de Jesus Cristo, através de perseverar em oração, o Senhor lhe dará paciência, perseverança, lhe dará força para vencer em nome de Jesus. Você que está afastado, retorne para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja feliz, porque Jesus te ama. Jesus te ama muito e jamais quer te perder. Jamais Jesus quer nos perder. Então, vamos perseverar em oração, em jejum e vigilância, porque a qualquer momento o Senhor voltará. A qualquer momento o Senhor virá raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados com nossos corações limpos, transbordando de amor, transbordando de comunhão com Deus, para subirmos ao céu. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Tipo, vou servir a Deus com todo orgulho, com soberba. Não podemos. Nós temos que nos libertar de todo orgulho, de toda soberba, do eu, daquela coisa, aquela força humana que está dentro, que às vezes está dentro de nós, querendo nos dominar. Mas nós não podemos deixar nos dominar. Quem domina o nosso ser, quando nós aceitamos a Jesus, é o Senhor, Deus, quando nós damos essa liberdade a Ele, porque Ele vem, Ele bate, pede licença. Se nós permitirmos que Ele entra e faz morada em nossos corações e tem um domínio sobre as nossas vidas. É a melhor coisa, quando o Senhor Jesus está na frente do nosso barco, está no domínio, acalmando as coisas, dando vitória, cortando laço, dando livramento. Só o Senhor Jesus, só no Senhor nós recebemos isso. Só no Senhor nós tomamos posse dessa vitória. Só Deus faz isso por nós. Vamos orar em nome de Jesus? Ó meu Deus, ó meu Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor, no qual o Senhor diz para nós: alegrai-vos com os que se alegram. O Senhor quer que nós sejamos alegres, contentes, felizes, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, reina e habita nos nossos corações, para que possamos ser felizes por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo, independente da luta, independente da provação, da tribulação, independente do que estivermos passando, mas temos que ser felizes na Tua presença, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, aqueles que estão te aceitando neste momento como Salvador da sua alma, escreva seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão retornando para ti, meu Deus, reescreva seus nomes em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. E abençoa os lares, as famílias, os filhos, os pais, os casamentos, os cônjuges, Senhor da glória. Abençoe, dá vitória em nome de Jesus e nos prepara para o grande dia da tua vida santa, maravilhosa, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, ative o sininho para que o YouTube entenda que esse conteúdo é conteúdo de bênçãos e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Seja feliz neste dia. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Compartilhe para quantas pessoas preciso for para ouvir a palavra de Deus, a palavra pura, genuína, a palavra simples, de uma maneira simples, da forma que Deus quer, para que você entenda melhor a verdadeira vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é perfeita e agradável para nós, em nome de Jesus.